Olá, pessoal! Hoje na nossa aula nós vamos estudar no livro de português, certo? E nós vamos estudar o sinônimo, o antônimo, o homônimo e o parônimo, certo? Então, primeiro a gente vai falar sobre o sinônimo. Sinônimo. Sinônimos são as palavras de mesmo sentido ou sentido parecido. Por exemplo, olha só. Por favor, mantenha-se distante da faixa amarela. Observe que a palavra distante está em negrito. Então, a gente vai ver o sinônimo para essa palavra. E ele colocou, por favor, mantenha-se afastado da faixa amarela. Ou seja, sinônimos, gente, são palavras que têm o mesmo significado, mas elas são diferentes. Como você vê aí, ó, o sinônimo de distante, longe, afastado. Um sinônimo para perto, próximo, né? Então, são palavras que têm o mesmo significado, porém elas são diferentes, tá bom? Já o antônimo não. Vamos ver o que ele diz. Antônimo são palavras de sentido contrário. Por exemplo, aquele gato é pequeno e o contrário de pequeno é grande. Aquele gato é grande, certo? Quando a gente substitui a palavra pequeno por grande, as informações fornecidas tornam-se opostas. Então, é o antônimo, o contrário. O contrário de grande, pequeno. O contrário de largo, estreito. Contrário de alto, baixo, certo? E aí, esse antônimo é muito mais fácil para vocês, tá bom? E agora nós vamos ver os homônimos, certo? São palavras com a mesma pronúncia, né? Elas têm a mesma pronúncia ou a mesma escrita, mas os significados são diferentes, certo? Por exemplo, você vai ver aí, ó. Ontem fomos assistir o concerto da orquestra musical. O concerto do portão custou uma fortuna. Ou seja, gente, concerto aqui, ó, está com C e concerto está com S. Mas quando a gente pronuncia, é o mesmo sentido, é o mesmo som. Concerto, concerto. Só que tem diferença aí nessas palavras, né? O concerto, esse concerto com C tem a ver com música, com orquestra musical, né? Ó, como você pode ver aqui no exemplo da imagem. E esse concerto com S é um concerto de algo que está quebrado, né? Apesar da grafia elas serem semelhantes e da pronúncia ser idêntica quando a gente pronuncia, a palavra concerto tem a ver com a apresentação de alguma coisa e a palavra concerto com S tem a ver com reparo, com ajuste, né? Então, elas têm um sentido diferente, tá bom? E agora a gente vai ver os parônimos. Os parônimos, eles são escritos e pronúncia parecidas, certo? Mas com significados diferentes. Olha só. A despensa da creche está cheia de mantimentos. Observe que a dispensa de Manuel deu-se por motivos de força maior. Então, veja só. Quando ela fala de despensa, e aqui tem a diferença do I, né? Ó, despensa com E, ela está falando de dispensa de guardar material, de guardar coisas, mantimentos, né? Quando ele fala de dispensa, aqui do Manuel, é quando ele foi dispensado. Ele foi dispensado mais cedo, né? Então, você vai ver que a diferença é essa. A escrita e a pronúncia pode ser parecido, mas o significado é diferente, tá certo? Hoje também a gente vai estar estudando, né, a diferença da palavra ouve com H e ouve sem o H, tá? Então vamos ler aqui, ó. Houve um tempo em que minha mãe dizia: se você não ouve nem a mim, quanto mais a sua consciência. Então veja só aí, ó. Há confusão entre as palavras ouve com H e ouve sem H, pelo fato de ambas terem a mesma pronúncia e a escrita semelhante.
Agora você vai entender qual é a diferença. Olha só. O ouve com H, ele vem do verbo haver, né? Conjugado no pretérito perfeito, né? Ó, de modo indicativo. Em caso de dúvida, o ideal que se substitua pelo verbo existir ou acontecer. Observe aí como é que fica, ó. Por exemplo, houve um tempo em que era tranquilo por aqui. Se você tiver dúvida se esse houve é com H ou sem H, você pode trocar. Se você trocar existiu um tempo em que era tranquilo por aqui, você vai acabar com a sua dúvida, certo? Quando é um houve do verbo haver, de existir, de acontecer. Já o houve sem H, ele é na questão do escutar, do ouvir, tá certo? Então, essa é a grande diferença, tá bom?